da mesma forma que o seu companheiro, o desconhecido, protegia as pernas até aos joelhos com polainas feitas de tiras de couro escuro e encebado. Aquele costume fora introduzido pelos romanos que, por sua vez, o tinham importado da Gália. Não havia dúvida. O cheiro abodum que encheu a sala em poucos minutos, e que parecia fluir de cada centímetro quadrado daqueles indivíduos, confirmou o meu primeiro pensamento. Eram pastores. Os controversos pastores da Judéia. E então? Perguntou Elias, dando a entender que esperávamos uma explicação por tão brusca invasão. O que estava sentado, um pouco mais loquaz que o outro, começou por apresentar-se. Segundo parecia, salvo um ou dois dos presentes, ninguém os conhecia. Disse chamar-se Cleofas. O acompanhante era Jacob, o seu irmão mais novo. Senti um estremecimento. Estava a ponto de ouvir outras das supostas, ou não devia empregar este termo? Aparições do Mestre. Depois de um prolixo preâmbulo, no qual procurou agradar aos ali reunidos, assegurando que acreditava em Jesus e que por esse motivo fora expulso de uma sinagoga da sua aldeia, Emaús, o pastor explicou a razão da sua presença em Jerusalém. Como bons fiéis que eram, tinham assistido aos sacrifícios, às cerimônias e demais festejos da Páscoa. Nessa mesma tarde, faltando umas 2 horas para o pôr do sol, partiram de casa de José de Arimateia em direção à sua povoação, distante, como afirma Lucas, uns 60 estádios. Umas 2 horas antes do pôr do sol. Fiz contas. E cheguei à triste conclusão de que os dois tinham partido da residência de José de Arimateia entre as 4 e as 4:30. Tendo em conta o tempo necessário para atravessar Jerusalém, era muito provável que Cleofas e Jacob chegassem ao caminho de Emaús antes das 5 da tarde. Digo triste conclusão, porque eu entrei naquela casa alguns minutos depois. Mas vamos ao que importa. Os discípulos tinham acompanhado as longas explicações e circunlóquios dos dois irmãos sem saber aonde eles queriam chegar. Numa dada altura da exposição, levantei os olhos à procura dos de Maria Marcos ou de Maria Madalena, que estava atrás de mim, e só consegui vislumbrar o olhar da esposa de Elias. A mulher, sorrindo, fez-me uma das suas típicas piscadelas de cumplicidade. Ela sabia alguma coisa. O caso é que, pelo que consegui captar na linguagem arrevezada do rude pastor, quando se encontravam quase a meio caminho, isto é, a uns 5 quilômetros da cidade de Jerusalém, Jacob e Cleofas matavam a solidão da caminhada falando sobre a notícia do dia: o túmulo vazio. Discutiram. Ele sentia-se inclinado a acreditar no que as mulheres diziam sobre a figura de um ressuscitado. Jacob, pelo contrário, pensava que tudo isso era uma fraude. E assim, conforme nos íamos aproximando da vila, resumiu ele, saiu-nos ao encontro um homem. Um murmúrio propagou-se entre todos os presentes. Um homem. E como era? Agradeci a pergunta oportuna do impulsivo Filipe. Cleofas olhou para a esquerda procurando quem lhe fazia a pergunta. Então descobri umas cicatrizes profundas que lhe marcavam a sobrancelha e o pômulo direitos. Aquele antigo corte vazara-lhe o olho. Parecia a marca de umas garras. Um homem. A resposta do pastor foi assim, simples e contundente. Aquilo fez-me pensar. Eu não tinha perguntado a Pedro sobre esse particular, mas nem o Galileu nem o homem de Emaús tinham feito referência alguma à estranha transparência mencionada por Madalena e as outras mulheres. Queres dizer que era um homem de carne e osso e vestido como nós? João Zebedeu, irritado com a nova questão do intendente, censurou sem contemplação, ordenando-lhe que não interrompesse o pastor. Cleofas não sabia o que fazer. E, perante os gestos generalizados de impaciência, optou por continuar o seu relato. A nós pareceu-nos um homem. Cobria-se com um manto leve cor de vinho. João Marcos, atento a tudo, sobressaltou-se quando ouviu tal descrição. A cor habitual do manto do seu mestre era efetivamente aquela. Mas isso não queria dizer nada. Mantos desse tom de cor havia-os aos milhares em Israel. Eu já tinha visto o Rabi, desculpou-se ruborizando-se, o falecido Rabi. Comi com ele várias vezes e sei como era.
Alguns apóstolos entreolharam-se, intrigados. Não se recordavam de Cleofas e, muito menos ainda, que ele participasse em alguma refeição com o Nazareno. Tive a impressão de que duvidavam da veracidade das palavras do pastor. Não era por acaso que tinham fama de mentirosos. No entanto, continuou ele, pensativo, não o reconheci. Aquilo era demais. Nem os pastores, habituados a distinguir o gado a longas distâncias, tinham conseguido identificar o suposto Jesus. Acompanhou-nos durante um bocado e, de repente, sem mais nem menos, desconcertou-nos com a seguinte pergunta: que palavras dizieis entre vós, tão sérios? Quando me aproximei, o meu irmão e eu, perplexos, detivemo-nos, olhando para ele sem acreditarmos no que acabávamos de ouvir. Como sabia aquele homem o que nos preocupava? E eu disse-lhe: é possível que vivas em Jerusalém e não conheças os acontecimentos que se deram. E ele perguntou: quais acontecimentos? Se desconheces esses fatos, disse-lhe um tanto mal-humorado, és o único na cidade que não está a par dos rumores referentes a Jesus de Nazaré, que era um profeta rico em palavras e obras diante de Deus e do povo. Os chefes dos sacerdotes e os dirigentes judeus entregaram-no aos romanos, exigindo a sua crucificação. Mas isto não é tudo, acrescentei, convencido de que, com efeito, aquele forasteiro nada sabia sobre o Mestre. Muitos de nós esperávamos que ele libertasse Israel do jugo dos gentios. Além disso, hoje estamos no terceiro dia após a sua crucificação e algumas mulheres assustaram-nos, dizendo que tinham ido de manhã cedo ao sepulcro e que encontraram o túmulo vazio. E estas mesmas mulheres repetem com insistência que falaram com Jesus e sustentam que ele ressuscitou de entre os mortos. Quando contaram aos homens, 2 discípulos foram correndo ao túmulo e também viram que estava vazio. João Zebedeu, radiante, concordou com um gesto da cabeça. E Jacó, avançando até junto da mesa, interrompeu o irmão. Diz-lhes toda a verdade. Cleofas franziu o rosto. Bom, consentiu contrafeito, ele, depois das minhas explicações sobre a ida dos apóstolos ao sepulcro, comentou, para a vergonha dos dois. Mas não viram Jesus. Jacó deu-se por satisfeito, voltando para o seu lugar, junto do manto de pele de camelo. Não voltou a falar. Continuamos a caminhar, prosseguiu o conturbado pastor, e, depois de algum tempo em silêncio, aquele homem voltou a falar e disse-nos: como sois lentos a compreender a verdade. Se dizeis que o motivo da vossa discussão eram os ensinamentos e as obras desse homem, vou esclarecer-vos, que estou mais habituado a esses ensinamentos. Não vos lembrais do que sempre disse e pregou Jesus, que o seu reino não era deste mundo e que todos os homens são filhos de Deus. Por isso, tendes de encontrar a libertação e a liberdade na alegria espiritual da comunhão fraterna do serviço afetuoso neste novo reino da verdade do amor do Pai Celestial. Cleofas emudeceu. E, com alguma timidez, começou a interrogar os presentes. Que terá querido ele dizer com essas palavras complicadas? Elias sorriu com carinho, pedindo-lhe que não se preocupasse agora com aquela questão. A memória do pastor era excelente, mas não o seu entendimento. Ele continuou falando. E disse: não vos lembrais de como o Filho do Homem proclamou a salvação de Deus para todos os homens, curando os enfermos e os aflitos e libertando os que estavam atados pelo medo e que eram escravos do mal? Não sabeis que este homem de Nazaré avisou os seus discípulos de que teria de ir a Jerusalém e de que o entregariam aos seus inimigos, que o condenariam à morte, ressuscitando ao terceiro dia? Não lestes as passagens das Escrituras relativas a este dia de salvação dos judeus e gentios, onde se diz que nele todas as famílias da terra serão, em verdade, benditas, que ouvir o grito suplicante dos necessitados e que salvar as almas dos pobres que buscam a sua ajuda e que todas as nações o qualificarão de bendito? Não ouvistes que este libertador aparecerá à sombra de uma grande rocha, num país desértico? Que alimentará o rebanho como um verdadeiro pastor, acolhendo nos seus braços os cordeiros e levando-os docemente ao colo. Que abrirá os olhos aos cegos espirituais e libertará os presos do desespero para a plena liberdade e luz?
Ao ouvir aquelas últimas palavras, Simão Pedro saiu do seu canto escuro e juntou-se ao grupo com timidez e curiosidade. Que todos os que moram nas trevas verão a grande luz da salvação eterna. Que curará os corações destroçados, proclamará a liberdade dos cativos do pecado e abrirá as portas da prisão aos escravos do medo e do mal. Que levará a consolação aos aflitos e estenderá sobre eles a alegria da salvação, em lugar da dor e da opressão. Que será o desejo de todas as nações e a alegria perpétua dos que buscam a justiça. Que este Filho da verdade e da retidão se levantará sobre o mundo com uma luz que cura e um poder de salvação. Que perdoará os pecados aos seus fiéis. Que buscará e salvará os extraviados. Que destruirá os fracos, mas que levará a salvação a todos os que têm fome e sede de justiça. Não ouvistes que os que creem nele gozarão da vida eterna? Que estenderá o seu Espírito sobre toda a carne, e que este Espírito da verdade será em cada crente um manancial de água viva, mesmo na vida eterna. Não compreendestes a grandeza do Evangelho do reino que esse homem vos deu? Não vedes quão grande é a salvação de que vos beneficiais? O pastor fez outra pausa, sem dúvida por causa do peso de muitas daquelas ideias, estranhas e inatingíveis para o seu curto entendimento. Eu não tive, simplesmente, outro remédio senão ficar pasmado. Se o rude Cleofas, que não sabia ler nem escrever, era capaz de inventar frases como as que eu acabara de ouvir, de duas uma, ou era um gênio ou um louco iluminado. É claro que também podia considerar-se uma terceira solução, que estivesse, naturalmente, dizendo a verdade.